La Casa de Papel chega a seu final, pelo menos dessa série principal, digamos assim, já que tem um spin-off confirmado sobre o Berlim. Eu adoro o Berlim, para mim é o melhor personagem de La Casa de Papel, mas precisava mesmo de um spin-off depois de tantos e tantos flashbacks do personagem já? Enfim, eu acho que eu não volto para esse spin-off, mas até que eu me surpreendi aqui que a série se resolve relativamente bem. La Casa de Papel, nas últimas temporadas, entraram quase que no fundo do poço da galhofa, do exagero, da falta de sentido e da falta até de uma linguagem cinematográfica, audiovisual um pouco mais apurada, narrativamente também bem problemática. E uma coisa que eu queria começar ressaltando aqui, porque eu vi no meu último vídeo, né, ainda esse ano, da parte 1 da quinta temporada, enfim, nessa divisão que eles fizeram, que muita gente falou, não, depois que a Netflix assumiu La Casa de Papel ficou horrível. E, bom, não sei se vocês sabem, mas o mesmo canal que produziu as primeiras 2 temporadas é o mesmo canal que continua produzindo até hoje. A Netflix, ela traz o dinheiro, ela distribui internacionalmente, ela tem os direitos da série, mas quem faz La Casa de Papel é o mesmo pessoal do primeiro episódio ao último episódio. Então, tiveram muitos problemas no meio do caminho? Tiveram. Mas a série, eu acho que ela segue fiel do começo ao final. Muita gente reclama dos exageros na terceira, na quarta e na primeira parte da quinta temporada, mas esses exageros eles também estavam presentes lá na primeira e na segunda temporada. É só a gente lembrar de cenas como, por exemplo, a Tóquio passando por toda a polícia entrando de moto no banco, ou o plano do primeiro assalto é tão mirabolante quanto o plano desse novo assalto, ou a clássica cena do lixão em que o professor consegue fugir da forma mais inusitada possível. Tudo isso já estava nas primeiras temporadas. O que eu acho que aconteceu é que talvez eles tenham pesado um pouco mais a mão no exagero nas outras temporadas e também começou a saturar um pouco toda essa falta de realismo que o pessoal se apega tanto. Eu tenho problemas com La Casa de Papel, nunca escondi isso, do primeiro episódio até o último. Eu acho que se a gente olhar e analisar mais friamente, La Casa de Papel é uma novela que se propõe a ser uma novela e tem vários e vários problemas narrativos, alguns que eu sempre ressaltei, aquela história de você criar algo para quando os personagens estão em perigo, aí fala, não, mas calma aí, tudo isso era um grande plano do professor, isso já tinha no começo também e não mudou. Os diálogos também são problemáticos desde o começo até o final, então tem muitos e muitos problemas. É uma série super galhofa que não dá para levar a sério. E justamente porque eu falo que não dá para levar a sério, porque nada faz um sentido real aqui, nem o que eles propõem formalmente, visualmente, estilisticamente, nem no que seria um sentido real daquelas ações. Nada disso acontece em La Casa de Papel, do primeiro ao último episódio. Mas se a gente abraçou a série lá no começo, talvez eu não tenha abraçado tanto assim, mas quem abraçou a série desde o começo, eu acho que vai ficar satisfeito com esse final, principalmente essa parte 2, os últimos 2 episódios, eu acho que eles conseguem resolver bem algo que era muito difícil de se resolver, principalmente por causa da parte 1 da quinta temporada, que é desastrosa pra mim. E algo que eu falei lá no vídeo, que eu fui muito criticado por muita gente no vídeo da parte 1, né? Muita gente falando, se você não gosta de La Casa de Papel, para de assistir a série. E a minha resposta é, se eu cheguei até aqui, eu vou assistir até o final, vou fazer vídeo, se vocês não gostarem e criticarem, tudo bem também, não tem problema nenhum, desde que seja respeitoso. Mas o problema que eu falei ali, o problema maior, mais do que todos os absurdos e que todos os exageros, que, sinceramente, pessoalmente, eu acho engraçado muitos deles, e acabo até me divertindo, talvez seja algumas das coisas que mais me divertem na série. O maior problema da parte 1 da quinta temporada, que tinha sido o pior até agora de La Casa de Papel, é que é uma grande enrolação, foi o que eu falei lá. Em 5 episódios, a única coisa importante que a gente tem é a morte da Tóquio. De resto, não acontecia nada. E aqui nessa parte 2, eles se resolvem bem melhor. A história, pelo menos, está avançando o tempo inteiro. Pelo menos
tem um perigo iminente o tempo inteiro. Então a gente sabe que meio que não vai acontecer nada com esses personagens, mas pelo menos eles entram numas enrascadas que é interessante a gente ver como eles vão conseguir sair. Tá bom, professor, qual é o seu plano agora? Você entrou num buraco que você não tem como sair. Como que você vai fazer agora? Qual era o plano que você vai tirar como cartada no último momento? Então, essa parte 2 aqui da quinta temporada, apesar de todos os exageros, tem vários, tem um, pra mim, o maior de todos, que eu gargalhei de dar risada, envolve um personagem preso no porta-mala de um carro e como ele faz pra sair. Não vou falar mais do que isso, não vou dar spoilers nesse vídeo. Essa cena eu gargalhei. Toda a fuga desse personagem no episódio seguinte também eu dei muitas risadas, porque é absurdo e sempre foi absurdo. Mas pelo menos La Casa de Papel volta pros trilhos das primeiras temporadas, de ser tudo mais baseado na inteligência desse personagem, que é muito mais inteligente que todo mundo é imbecil, a polícia é imbecil, o Interpol é imbecil, todo mundo é imbecil, mas sempre foi assim, e aí a gente compra todo esse plano, a gente compra todo esse absurdo do plano do professor e das sacadas que ele vai ter. Então eu acho que justamente por isso, por voltar a focar muito mais nisso, e também por voltar a trazer algumas ameaças mais dificinhas pro professor, algo que acontecia até na terceira e na quarta temporada acima de tudo, eu acho que a quinta temporada ela começa a ser mais interessante. E até por isso, quando começa a se aproximar do final, o drama desses personagens que eu nunca tinha comprado a maioria deles, começa a funcionar melhor, começa a funcionar mais como um grupo que está finalizando a sua jornada. Então, La Casa de Papel está muito longe de ser um primor da televisão, está muito longe de merecer o sucesso que teve e tal, mas ela consegue, pelo menos, voltar aos trilhos, voltar ao que ela era, a sua essência lá dos primeiros episódios, das primeiras temporadas. Claro, continua tendo os mesmos problemas de sempre. Tudo é muito over, tudo é muito exagerado. A galhofa que a série propõe, da falta de lógica, dos exageros, muitas vezes não combina com a tentativa de resolver algo mais dramaticamente, ou até em fazer um discurso mais político nesse final de temporada que envolve aqui a farsa do capitalismo, digamos, entre aspas. Algo que, mais uma vez, eu vou citar um livro, o livro Sapiens fala justamente sobre a nossa sociedade ser uma sociedade imaginada. Tudo que acontece é porque a gente confia em instituições, nesse tipo de coisa. Então, o fato dos bancos existirem, o dinheiro, como o dinheiro funciona e tal, eles vão trazer isso aqui nessa última temporada. Eu até achei divertido como eles resolvem esse plano. Aquilo, aconteceria na vida real isso? Jamais daria certo, jamais. Mas não importa, não precisa ser igual à vida real, por isso que a gente está falando de ficção. E em alguns momentos é legal abraçar esse lado mais fantasioso, digamos assim. Os flashbacks continuam sendo um problema, mataram Berlim muito cedo, a série sabia que ele era um personagem muito popular, ou talvez não soubesse, por isso quando mataram ele, ficam tentando trazer ele de volta na série a qualquer custo, mesmo que não tenha muito a fazer com ele. Então eles poderiam até ter tirado esses flashbacks e deixado tudo pro spin-off dele. Não sei o que vai sobrar pro spin-off dele com tanto flashback do personagem, mas no geral eu venho aqui para falar que eu achei pelo menos um final digno para La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma das grandes séries que eu assisti, longe disso, eu sou fã de La Casa de Papel, longe disso, quem me acompanha sabe que eu não gosto da série desde o início, tenho muitos problemas com ela, mas pelo menos esse final eu acho que é um final agradável, digamos assim, é pelo menos um final que se resolve bem dentro da proposta inicial, lá desde o começo, se a gente comprar tudo aquilo, acho que é um final que pelo menos se funciona. Chegamos ao final desse novelão espanhol, em alguns momentos que me tira muito do sério, em outros que até me diverte, mas é uma série que dá para acompanhar numa boa. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, eu vi muita divisão, na verdade mais pessoas odiando a primeira parte da quinta temporada, que eu também achei desastrosa. E você, o que você achou no final da temporada? Você continua gostando? Ou você que não gostou da primeira parte continua não gostando? Ou achou diferente como eu? Achou essa segunda parte da quinta temporada bem melhor do que a primeira parte e até do que a quarta temporada? Enfim, comentem o que vocês quiserem aqui embaixo, sempre com muita educação. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. E a gente também tem um clube de membros que você pode acessar
clicando aqui em Seja Membro para ver os nossos planos. Por hoje é isso aí, corta.